culto amanhã começa a partir daí, entendeu? Aí a gente tem que deixar bonito. Bom, igreja, vamos lá. Porque tarde do pleno avivamento é um tema, assim, para mim, assim, muito importante, e acredito que para a vida da igreja também. É um tema muito difícil que me tirou da minha zona de conforto. Por mais que eu estude sobre a história da igreja, e na história da igreja a gente consegue enxergar o começo de todos os avivamentos, estudar a fundo isso nunca foi um objetivo, não agora. Eu passei pelas histórias do avivamento, estudando a história da igreja, mas tendo outro objetivo. E me tirou um pouquinho da zona de conforto quando o pastor pediu para mim pregar hoje, abrir as quintas em séries com esse tema. Eu confesso que eu fiquei muito nervoso e me isolei praticamente para estudar e montar tudo isso. Foram algumas horas de dedicação e estudo. Bom, o objetivo das quintas em séries é a gente sempre, toda quinta, pegar um livro que a gente acredita que todo crente deveria ler, pegar esse livro e expor de forma lúdica e tranquila com a igreja. Então, Porque Tarde do Pleno Avivamento é um livro, tá? Um livro que nós aconselhamos que você compre e que você leia esse livro. É um livro bem tranquilo. E a gente tenta sempre falar durante as quintas-feiras do mês sobre alguns capítulos. Não tem como falar 1ª quarta capítulo 1, 2ª quarta capítulo 2, 3ª quarta capítulo 3. E é muito interessante porque, não sei se vocês têm o costume de ler, mas se não tem, é bom que tenha, porque a gente que é crente, nosso Deus se revelou para nós através de um livro, né? E se a gente não gosta de ler, é um pouquinho complicado. Vamos entender direito aí a nossa vida como cristão. Então a gente tem que ter pelo menos o interesse da leitura. Mas que você não leia best-sellers, a coleção inteira de Harry Potter, enfim, mas a Bíblia, querido, eu acredito que você leia e vou partir desse princípio. E o que eu estava falando? Perdi a linha de raciocínio. Sim, você que não tem o hábito de ler, ou que tem o hábito de ler, esses dias eu me peguei pensando, cara, eu sempre pulo o prefácio. Quem lê aqui e tem essa mania feia? E tem a mania feia de pular o prefácio? O prefácio, cara. Eu vou te falar uma coisa, o prefácio é importante, tá, gente? Tá lá escrito, é muito importante. E aí o pastor me falou assim, vai, porque eu já li esse livro há uns tempos atrás, e ele falou, vai pregar sobre o capítulo. Eu falei, cara, eu vou pregar sobre o capítulo 1, né? Abri e tal. E aí eu relendo o livro, falei, cara, por que eu pulei o prefácio? Então hoje eu estou disposto a quebrar essa maldição na minha vida. E você que está aí, que pula o prefácio também, agarra essa oportunidade, tá? Quando você chegar em casa hoje, você vai pegar o livro que você já está lendo e vai ler o prefácio. Amém? Vamos lá, vamos comigo. E eu falei, vou começar pelo prefácio do livro. O prefácio do livro explica sobre o que o livro fala. O prefácio e a introdução são importantes a gente ler. Geralmente é do próprio autor do livro, geralmente é de outros autores que comentam o livro, né? Enfim, e aí hoje a gente vai falar sobre o prefácio. Caraca, tão rápido, hein? Sobre o prefácio do livro Porque Tarde do Pleno Avivamento. Para isso, eu preparei alguns slides para a gente ler junto. Eu vou literalmente ler um trecho do prefácio do livro para a gente começar essa pregação. Se quiser, pessoal aí, se quiser apagar as luzes para ficar mais fácil a leitura aqui para a galera, tá? Vamos lá. Vai apagar, eu espero? Tá. Prefácio do livro. Tá bom assim? Tá bacana. Vamos lá. Pode começar. Os grandes complexos industriais mantêm em seu quadro de funcionários alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em algum setor da fábrica. Assim, se a máquina apresenta algum defeito, eles são convocados e comparecem ao local para identificar o problema e solucioná-lo. E tudo volta ao funcionamento
e tudo volta a funcionar. Esses homens não se preocupam com sistemas que estão operando bem. Especializam-se em localizar e corrigir defeitos. Repita comigo: corrigir defeitos. No reino de Deus ocorre algo semelhante. Deus também sempre tem de prontidão seus especialistas, cuja principal função é cuidar das falhas morais, ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação ou igreja. Exemplos desse tipo de indivíduo foram Elias, Jeremias, Joel e outros iguais a eles, que em momentos críticos da humanidade surgiram no cenário da história para repreender, condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Quando o povo de Israel ou a igreja se achavam em condições normais, esses sacerdotes, pastores ou mestres trabalhavam silenciosamente, passando quase desapercebidos. Mas assim que desviam um pouco das veredas da verdade, esse especialista se levanta para intervir. Parece que possuía um instinto especial, capaz de detectar problemas, o que fazia com que logo corresse ao auxílio do Senhor e de seu povo. Geralmente, esse tipo de pessoa tinha a tendência de ser radical, ter atitudes drásticas e ser até certo ponto violento. E os curiosos que se pusessem a observar o seu trabalho, provavelmente os taxariam de extremistas, fanáticos e até mesmo negativistas. E, num certo sentido, não deixavam de ter razão. Ele era um homem de um propósito só, de caráter severo, destemido. E esses eram justamente os atributos que as circunstâncias exigiam. A uns ele chocava, a outros assustava, e a outros ainda afugentava. Mas o profeta sabia, sem sombra de dúvida, quem o havia chamado para executar aquele trabalho e qual a tarefa a ser cumprida. Seu ministério tinha um caráter de emergência, e isso fazia dele um homem diferente, bem distinto dos demais. Bem bacana. Eu achei muito importante a gente ler esse prefácio, porque esse prefácio traz uma alusão que eu nunca tinha imaginado, tá? E como eu já li esse livro algum tempo atrás e pulei o prefácio, é novidade para mim também. Então, nós vemos que existe, assim como numa empresa, um setor onde esse setor só resolve problemas. Se está tudo bem, se as máquinas estão funcionando, ninguém percebe eles. Mas quando ocorre algum problema, alguma máquina, alguma engrenagem sai do alinhamento, essas pessoas surgem, e já surgem reclamando. Eu avisei que ia quebrar, estou falando há mó tempão, e ninguém me escuta. Por isso que elas são taxadas, geralmente, como pessoas negativas, radicais, rabugentas. Porque, como o prefácio do livro disse, a ocasião exige isso deles. Existe uma certa brutalidade, digamos assim, ou uma certa raça. Isso pode assustar alguns, chocar outros, ou até amedrontar outras pessoas. Bom, e tendo dito isso, nós hoje vamos ouvir sobre avivamento. Numa passagem e num texto muito conhecido quando trata desse assunto, que é o livro de Joel. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. E nós vamos ler esse texto juntos. Um texto comum quando se trata de avivamento. Joel, capítulo 2, vai lá para o versículo 12. E aí, fica aí, parado. No versículo 12. Eu vou pedir que durante a leitura e quando a gente acabar ela, você não feche sua Bíblia, tá? Porque a gente vai mergulhar no texto e vai entender palavra por palavra praticamente. Bom, quando eu recebi essa proposta, né, esse convite, digamos assim, de falar sobre avivamento, a primeira pergunta que eu fiz é: eu acredito no avivamento? Eu acredito no avivamento? Eu me fiz essa pergunta. Porque muitas das vezes,
E eu conversando com um grande amigo essa semana, a gente estava conversando disso, a gente estuda tanto, que às vezes eu mesmo fico meio com medo de repente, negligenciar esses momentos. Só que, por eu estudar, por nós estudarmos muito, e eu te convido aí, fica um convite para você aos poucos ir entrando na história da igreja. Se eu não acreditasse no avivamento, eu negaria grande parte da história da igreja. Porque estudando a história da igreja, a gente se depara com grandes homens, mulheres, jovens de Deus, que foram peças-chave por se deixar usar por Deus para um grande avivamento. Eu podia citar inúmeras pessoas, John Wesley, e por aí vai. Aí eu falei, podia citar inúmeras pessoas, só citei uma, né? É porque agora eu estou num momento de nervoso, eu só lembrei do John Wesley. Vamos lá. E aí eu me perguntei isso. Falei, cara, eu respondi para mim mesmo, eu acredito no avivamento. Eu acredito no avivamento genuíno. E isso tem que fazer parte da nossa vida quanto cristão. Nós precisamos esperar algo mais de Deus. Porque nós vivemos com um sentido de eternidade. A gente vive numa matrix que a gente tem um presságio da eternidade. Porque um dia a eternidade tocou nesse chão que a gente pisa. A eternidade veio através do Filho de Deus, chamado Jesus. E a gente vive com essa sensação de eternidade. Eu estava conversando com a tia Vanilda e a gente aqui trocando ideia e eu falei, cara, a gente não foi preparado para morrer porque a gente não foi criado para morrer. A gente foi criado para a eternidade. Por isso que a gente tem avesso, a gente não gosta, a gente não fala. Por isso que a gente faz planos para amanhã. Porque a gente tem essa sensação dentro da gente da eternidade. Por isso que a gente faz planos para daqui a pouco. Mas a gente não tem a certeza, só que a gente prefere nem pensar nisso. E pensando, obrigado que nunca falte água na sua casa já. E pensando sobre isso, eu respondi para mim mesmo, eu acredito em avivamento. E a gente vai entender como um avivamento acontece. Como um verdadeiro avivamento acontece. Vamos lá, livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças de sua herança objeto de zombaria e de chacota dentre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o teu Deus? Joel, como eu disse, essa é uma passagem comum quando se trata de avivamento. E eu lendo ela, eu pensei, qual é a maior necessidade da igreja hoje? Qual é a maior necessidade? Quando eu digo igreja agora, eu estou dizendo no modo universal, da igreja na terra, a igreja de Cristo. A maior necessidade da igreja é experimentar um avivamento verdadeiro. Nós não podemos, mas esse avivamento verdadeiro é um avivamento que a gente não produz. A gente não produz o avivamento com a força do nosso braço. A gente não produz o avivamento genuíno promovendo encontros ou algo do tipo.
a gente não consegue administrar o avivamento genuíno. A gente não consegue dizer, o avivamento vai acontecer aqui e não ali, esses vão ser avivados, esse não. O avivamento vai vir sobre a Emur, não sobre Caxias. O avivamento vai vir assim, assado. O avivamento genuíno nós não conseguimos produzir e não conseguimos gerenciar e administrar. Mas existe uma coisa que nós podemos fazer em relação a isso. Joel nos dá ferramentas para nós ararmos o caminho e prepará-lo para o avivamento. Nós podemos preparar o caminho para que esse avivamento chegue. E Joel acabou de nos explicar isso e nós vamos entender esse texto. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Nós não podemos nos contentar com uma gota quando o próprio Deus nos prometeu chuva abundante. Nós não podemos nos contentar com o raso quando o próprio Deus nos prometeu águas profundas. Nós não podemos nos contentar em adorar a Deus em apenas 2 horas de culto se o próprio Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós não podemos nos contentar com pouco, porque Deus nos prometeu a presença dEle e prometeu que derramaria o Espírito dEle sobre toda a carne. E Ele não disse de forma parcial, Ele falou, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E nós temos que desejar isso sim como cristãos. Como que nós preparamos o caminho? A forma de nós prepararmos o caminho é tendo consciência da crise que estamos vivendo. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender que estamos passando por uma crise. Seja dentro da nossa casa, com a nossa família, seja dentro do nosso coração, seja dentro do nosso ministério. E isso vai para você que é líder nessa casa, ou você que está em casa e é líder. Você precisa entender a crise. Você precisa entender a ponto de falar, eu não consigo administrar isso a não ser com a força de Deus. Nós precisamos entender a crise que estamos passando, o problema que estamos passando. Como prova disso, antes do texto que nós acabamos de ler, de Joel 2, ele vem falando no capítulo 1 sobre a crise que eles estavam vivendo. Joel fala sobre o juízo de Deus sobre a nação. Joel fala sobre um inimigo que vem com todo o seu poderio militar para massacrar a nação de Israel. Joel, antes do texto que nós lemos, fala sobre os campos que não produzem mais. Fala sobre uma seca severa que existe na nação. Fala sobre os gafanhotos que estão devorando tudo. Fala sobre uma crise nacional. Joel fala sobre um drama que atinge o povo de Deus. Joel traz a consciência do seu povo a crise que eles estavam vivendo. E nós precisamos ter essa noção. Nós precisamos entender. Estou passando por uma crise. Meu ministério está passando por uma crise. A minha família, eu e minha família estamos passando por uma crise. Precisamos ter a consciência disso. Só que a gente olha para os dias de hoje, e é isso que as Escrituras, ela me encanta, porque um livro escrito mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, é tão atual porque nós olhamos para isso tudo que Joel descreve, e será que hoje a nossa nação, o nosso planeta não passa por crises como essa? E eu não estou falando com cunho político, porque pouco importa agora a situação econômica do país, ou da nação, ou dos países. Pouco importa. Eu estou falando de uma crise moral que o nosso país passa. Eu estou falando de uma crise espiritual. Eu estou falando de afrontas contra o próprio Deus. Eu estou falando de valores invertidos.
Eu estou falando que na nossa nação a justiça está sendo violentada. E a moral está sendo arrastada na lama. E nós precisamos ter essa consciência de que estamos passando por uma crise. Assim como Joel, profeta Joel, alertou o seu povo. Nós olhamos para o cenário religioso hoje do nosso país. E o que a gente vê? A gente vê igrejas que se afastaram da verdade, que mergulharam no mar do liberalismo teológico, que não acreditam mais na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Nós olhamos para o cenário religioso do nosso país hoje e nós vemos igrejas que não têm mais nenhum fervor espiritual. Nós olhamos para igrejas hoje que não acreditam que a palavra de Deus é inerrante, infalível e suficiente. Igrejas que vivem num verdadeiro deserto espiritual. Nós olhamos para o cenário religioso do nosso país e vemos igrejas lotadas de pessoas que acreditam no misticismo. Pessoas que acreditam que a vida vai melhorar colocando uma garrafa d'água do lado da televisão. Pessoas que acreditam em campanhas feitas pelos homens. Pessoas que acreditam no misticismo de um óleo ungido poderoso. Porque o nome de Jesus já não é o suficiente. Eu preciso ungir com óleo. Porque falar em nome de Jesus já não é o suficiente. Nós nos deparamos com situações que a pessoa não ora enquanto o óleo ungido não chegar. Busca o óleo lá. Meu amigo, em nome de Jesus funciona. Inclusive é isso que a gente tem que fazer. Nós olhamos para uma igreja que não quer Deus, quer as bênçãos de Deus. Nós olhamos para uma igreja que é mergulhada, que está mergulhada em uma espiritualidade totalmente longe, distinta das Escrituras, dos padrões divinos. Uma espiritualidade circense, que gosta de público aplauso. Esse é o cenário religioso do nosso país hoje. E o convite de Joel, para mim e para você, é que nós precisamos fazer uma análise, não só da situação da nossa nação, mas nós precisamos fazer uma análise do nosso coração. Porque se a chuva não cai, não é porque os céus estão indiferentes. Se a chuva não cai, não é porque a mão de Deus está encolhida, ou porque os ouvidos de Deus estão surdos. Se a chuva não cai, não é porque Deus não tem mais interesse em reavivar a sua igreja. A chuva ela não cai, o avivamento ele não chega, porque existe um obstáculo e existe uma barreira, e o nome dessa barreira é pecado. Por isso Joel nos convida a analisar o nosso coração, porque dele procede os desígnios da vida. E para o avivamento chegar, nós precisamos entender a mensagem do profeta Joel. Amém? Estão comigo aqui? Vamos nessa. O livro do profeta Joel. Agora a gente vai entender um pouquinho o contexto a qual Joel escreve. Eu estou falando rápido, gente. Não, tá tranquilo, tá que eu fico com medo da hora e boto no 2x e vou falando. O livro do profeta Joel, você está com ele aberto aí. Se você tem uma caneta, alguma coisa, quiser anotar, pode ficar à vontade. O livro do profeta Joel é uma curta coleção de poemas proféticos, poderosos e intrigantes. O livro do profeta Joel, o profeta Joel, ele se torna único no meio dos profetas por algumas características.
nós vemos diversos profetas, mas existem umas características que tornam o profeta Joel único no meio deles. E eu vou citar delas 3. A primeira característica é que o livro do profeta Joel não é claro e ninguém sabe ao certo quando e qual período ele foi escrito. Provavelmente ele foi escrito no período entre Esdras e Neemias, o período do exílio. Do exílio não, logo após o retorno do exílio. O povo estava no exílio babilônico, sai dali. E por que a gente pensa dessa forma? Porque ele menciona Israel e menciona o templo, mas não menciona reis. Então, o povo de Israel ainda estava num sistema teocrático, onde Deus governa o povo. Israel ainda não tinha sentido inveja das outras nações e pediu a Deus um rei. Ainda era Deus que governava o povo de Israel. A segunda característica, e essa é muito importante e crucial, é que o profeta Joel conhecia muitos livros da Escritura. Ele não só conhecia, como ele dominava a Torá, que era a Bíblia que ele tinha, digamos assim. Ele dominava o Pentateuco, os livros da lei. Ele conhecia afinco e mergulhava nas Escrituras, nos escritos dos profetas e dos seus antepassados, a ponto de fazer alusão e até citar no livro de Joel profetas como Amós, Isaías, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel, Malaquias, e Joel cita até Êxodo, o livro do Êxodo. Isso é muito importante para a ideia que Joel constrói no seu livro. A terceira característica, também muito importante, é que Joel nunca acusa Israel de nenhum pecado específico. Isso é muito curioso. No livro inteiro de Joel, você não vê Joel dizendo: é isso aqui que vocês erraram nisso. Joel não especifica o pecado do povo de Israel. Isso tem um motivo. Assim como os outros profetas, Joel também anuncia o juízo de Deus para aquele povo. O juízo de Deus que está vindo contra aquele povo, como todos os outros profetas faziam. Só que Joel não aponta o pecado, não diz qual o pecado é, porque na cabeça de Joel, o povo, assim como ele, conhecia tudo sobre os profetas e a rebelião do seu povo, dos seus antepassados. Então, Joel ele escreve com o seguinte pensamento: eles conhecem a lei, eles conhecem os profetas, e eles lembram das histórias de rebelião dos antepassados dele. Então não preciso ficar aqui rodeando, citar vários problemas e pecados do povo, porque eles vão, a carapuça vai servir certinho. Tendo essas 3 características que eu pontuei aqui, a gente lê o capítulo 2. Mas Joel, isso tudo é a nível de curiosidade e é uma parte da mensagem um tanto quanto didática, mas importantíssima, irmão. Nós lemos o capítulo 2, mas Joel, preste atenção, no capítulo 1 e no capítulo 2, isso fica para dever de casa, o livro de Joel é pequenininho, dá para você ler. No capítulo 1 e no capítulo 2, e no livro, ele traz uma expressão interessante que ele chama de o dia do Senhor. Quem já viu isso no livro de Joel, ou já ouviu falar isso em algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã? O dia do Senhor. Só que no capítulo 1, e isso é também, assim, interessantíssimo. No capítulo 1, Joel fala sobre o dia do Senhor, só que no passado, no tempo passado. Quem é professor de português aí me ajuda. Ele fala do dia do Senhor no passado, gente, como algo que já aconteceu. Amém? Todo mundo entendeu, né? E aí, no capítulo 1, a gente vai ver ele falando eventos que aconteceram no passado, quando Deus agiu de forma poderosa contra o mal, confrontando o mal. É só a gente lembrar das pragas do Egito. Joel fala justamente disso, ele pega o dia do Senhor que aconteceu. E aí a gente já vai montando uma linha de raciocínio. O profeta viu, nesses eventos passados, indicadores de que no futuro, Deus voltaria a confrontar o mal.
Então o profeta Joel, ele olha para esses eventos que passaram, analisa, olha para onde ele está vivendo e fala assim: eu acho que o dia do Senhor vai voltar. Porque o dia do Senhor, se você nunca ouviu falar, não é aqui agora, não é aquele momento da volta que a gente está reinando com Deus gloriosamente, tá? O dia do Senhor descrito por Joel é um dia de ira, fúria, justiça e juízo sobre a terra. Por isso que Joel fala que o dia do Senhor no passado é as pragas que ele jogou, que Deus jogou no Egito para libertar o povo dele. Vocês estão entendendo? E aí, ele usa dessa história, ele vê o que ele está passando e ele compara. Só que do mesmo jeito que ele compara esse mal, ele compara também que esse dia do Senhor que atinge a nação também traria salvação para o seu povo, do mesmo jeito que foi em Êxodo. Isso, dia do Senhor, capítulo 1, ele fala do dia do Senhor no passado. Todo mundo comigo? Capítulo 2, ele fala do dia do Senhor, só que agora é no futuro. Ele fala sobre um dia do Senhor que está por vir. E aí foi o capítulo que a gente leu. Ele fala de um dia do Senhor que está por vir. No início do capítulo 1, ele fala sobre um acontecimento recente. Sobre um enxame de gafanhoto. Ele lembra a 8ª praga do Egito, do Êxodo, só que agora essa praga está voltando contra os filhos de Israel. Joel, no capítulo... gente, embolei aqui, me perdoa, em nome de Jesus, volta aqui a fita. Capítulo 1, dia do Senhor no passado, ele fala sobre o enxame de gafanhoto, só que dessa vez voltando sobre o povo de Israel. No capítulo 1, ainda assim, depois de lembrar dos enxames de gafanhoto, ele chama os líderes do povo a um arrependimento. Ainda falando do dia do Senhor que aconteceu, tá? Agora está fazendo mais sentido, acredito. E ainda no capítulo 1, Joel se arrepende junto com o povo. Capítulo 1, versículo 19. Joel se ajoelha ali com os líderes, lembra de tudo que aconteceu e fala: cara, isso agora está acontecendo com a gente. Vamos nos arrepender. No capítulo 2, agora que nós acabamos de ler, ele fala sobre um dia do Senhor no futuro. Ele olha e vê e comenta sobre um desastre eminente que está vindo sobre o povo de Jerusalém. Está para acontecer o dia do Senhor. Isso é um desastre eminente que está para vir sobre o nosso povo. Então presta atenção no que eu vou te falar. Isso é Joel falando. Agora falando sobre um dia futuro. O dia do Senhor que vai vir. Ele fala agora de novo sobre a onda de gafanhotos. Só que ele usa imagens militares. Exército. Ele trata como exército. Isso tudo antes daquele capítulo todo que a gente leu, daquele trecho que a gente leu. Ele trata esse enxame de gafanhotos agora como exército. O exército do Senhor, que marcha e destrói tudo pela frente. O dia do Senhor é terrível, ele diz. Quem pode suportá-lo? Então a gente não está falando de um dia do Senhor alegre, a gente está falando de guerra, destruição, juízo, que está por vir sobre o povo de Israel. E ele diz: o dia do Senhor é terrível, quem pode suportar esse dia? Ele diz agora por que Israel deve se arrepender. Ele fala: porque Deus é compassível, porque Deus é rico em amor e misericordioso. E aí ele cita o livro de Êxodo mais uma vez, lembrando sobre como Deus perdoou o povo de Israel, os antepassados, quando eles fizeram o bezerro de ouro lá atrás. Ele fala assim: lembra quando nossos antepassados fizeram o bezerro de ouro? Deus ficou enfurecido, mas quando eles se arrependeram, Deus tirou a ira sobre eles e abençoou. Então Joel traz essa narrativa para o povo. A partir dessa história, Joel e eu e você agora aprendemos que a misericórdia do Senhor é mais poderosa que a sua ira. Deus, ele aguarda ansiosamente para nos abençoar, querido. E isso precisa chegar até nós nos dias de hoje. E assim ele conduz os sacerdotes mais uma vez e o povo ao arrependimento, orando para que Deus poupe o seu povo. Patrick, o que isso tem a ver com avivamento, pelo amor de Deus? Isso tudo que eu falei agora não tem nada a ver, mas isso dá base para o que a gente vai começar a falar agora. Tá? A gente entendeu o contexto ali de Joel.
E a gente vai começar a entender o texto que a gente acabou de ler. Sua Bíblia aberta, vamos voltar para o capítulo 12. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Lembra que Joel, ele nos traz uma lembrança de tudo que Deus fez com o povo deles e chama o povo sempre ao arrependimento? Joel aqui, ele faz a mesma coisa. Você lembra que nós temos como preparar o caminho para esse avivamento? Todo mundo lembra que eu falei isso? Nós temos como preparar o caminho para esse avivamento e Joel nos dá as ferramentas para isso. E ele fala assim: a primeira coisa que vocês têm que fazer para esse avivamento acontecer, para o avivamento genuíno acontecer, é voltar-se para Deus. No capítulo 12 diz: voltem-se para mim, declara o Senhor. E o convite que é feito aqui por Joel não é para nós voltarmos para uma instituição religiosa, uma bandeira doutrinária, mas por melhor que seja. Joel não nos convida para nós voltarmos para uma bandeira doutrinária, para uma igreja específica. Joel, esse convite para nós voltarmos para Deus, não é para nós voltarmos para os dogmas, não é para nós voltarmos para a instituição ou para a bandeira EMU, para a bandeira Assembleia de Deus, para a bandeira presbiteriana. O convite que Joel nos faz aqui é um convite para nós voltarmos de forma pessoal. Uma conversão pessoal. É um relacionamento pessoal. É ter intimidade com Deus. Joel nos convida a voltarmos a termos intimidade. O famoso secreto, o famoso quarto, onde nós oramos ao nosso Deus e Ele nos escuta, assim como Jesus nos ensinou. Joel nos convida a voltarmos para o nosso secreto, porque é no secreto que nós fazemos as nossas orações sujas. E nós temos que aprender a fazer orações sujas. O que é orações sujas? Orações que nós não fazemos aqui, porque nós temos vergonha. São orações que no nosso secreto a gente fala: Deus, eu sou exatamente essa pessoa aqui. É no secreto que nós nos revelamos para Deus. Por mais que Deus já saiba quem nós somos. E nós falamos: Deus, eu sou pecador, eu pequei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É no secreto. E esse é o convite de Joel. O convite do Senhor. Voltem-se para mim, diz o Senhor. Voltar para onde? Para a igreja? Para a denominação? Não, voltar para o próprio Deus, para o secreto, para aquele momento de intimidade onde nós tínhamos, seja antes de dormir, seja logo após a acorda, seja no momento do lanche da tarde. O convite é que para que nós voltássemos e nos lembrássemos desses momentos tão importantes na nossa caminhada, que na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. A gente não tem mais a nossa devocional, aquela fotinho de manhã, com o copinho, com a caneca da EMU, com a caneca lá tomando um cappuccino, com a palavra, com a Bíblia aberta. Aquele momento onde está só você e Deus. Esse é o convite de Joel. O primeiro convite para esse avivamento chegar, para o verdadeiro avivamento chegar, é: voltem-se para mim, diz o Senhor. Mas o texto continua, e ele dá uma condição. Ele diz: voltem-se para mim de todo o coração. Está aqui? Tá. Mas a versão é diferente. De todo o coração. Joel está nos falando que essa busca não é uma busca rasa, não é uma busca superficial. Buscar a Deus de todo o coração é buscar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com todo o nosso intelecto, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Joel nos desafia a não buscar a Deus 2 horas de culto da quinta, muito mal administradas por nós,
Porque muitas das vezes chegamos aqui já querendo ir embora. Por causa de um dia de trabalho cansativo e todo mundo tem esse dia, irmão. Não tem problema. Mas Joel diz para nós buscarmos a Deus, voltarmos para Deus de todo o coração, no nosso secreto, na nossa vida, no nosso dia a dia. E cultuarmos a Deus todo o momento do nosso dia. Porque a nossa vida é um culto a Deus. Só que o povo já havia sido alertado pelo profeta Oséias lá atrás, quando o profeta disse assim, ó Israel, seu amor por mim cedo passa. E é essa a denúncia que Joel faz. A gente está aqui, nesse momento, fecha o olho, apaga a luz, canta o louvor, e parece que quando acaba o culto e sai, o papo é outro. As conversas são outras. O que tem te movido? O que tem movido o seu coração? São as coisas de Deus? Qual é a conversa que tem dentro da sua casa? Qual é a conversa que você tem no trabalho? Sua vida de crente, sua vida de cristão, não é só aqui não, irmão. O seu amor por Deus não pode passar rápido. Nós temos que voltar a Deus com todo o nosso coração. E o texto continua. Voltem-se para mim de todo o coração com jejum. E aqui Joel diz que se encontrar com Deus é mais importante, mais necessário que se alimentar. Quando nós olhamos para esse cenário, se alimentar fica em segundo plano. Eu não preciso me alimentar, porque o que eu quero agora é voltar para Deus. Só que, Patrick, você está falando para mim não comer? Não. Eu estou tentando fazer com que você pense o seguinte, que em vez de nós termos fome dos prazeres das coisas boas da terra, nós substituímos e passarmos a termos fome por Deus, que é o cara que doa as coisas boas da terra. Nós temos que parar de ter fome pelos prazeres da terra e temos que ter fome de Deus. E o que é isso? Como é que eu entendo isso no meu dia a dia? Às vezes nós chegamos em casa para fazer nossa devocional, aí a gente não tem cabeça, a gente está de coisa cheia, a gente está de barriga cheia, porque nós passamos o dia todo nos alimentando de outras coisas, nos alimentando de redes sociais, nos alimentando de conversas que não vão levar a lugar nenhum, nos alimentando de vídeos que não edificam em nada. Irmãos, isso que eu estou falando, eu não estou te convocando a uma santidade extrema. Mas o apóstolo Paulo também nos convida a ter um equilíbrio. Eu não estou falando que eu vou pegar meu iPad, vou pegar meu celular, vou tacar no chão, não quero mais isso. Mas eu estou falando que a gente se alimenta tanto disso, que quando a gente chega em casa, a gente não tem mais fome de Deus. O jejum que o profeta Joel nos chama e nos convida hoje é para nós pararmos de nos alimentarmos tanto de coisas que não enchem a nossa vida espiritual e voltarmos a nossa fome e o nosso objetivo para as coisas de Deus. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Irmãos, a não ser que eu e você entenda a santidade de Deus e a pecaminosidade do nosso coração, os nossos olhos estarão secos. Nós precisamos entender o quanto Deus é santo, nós precisamos entender o quanto nós somos pecadores, para nossos olhos encherem de lágrimas. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos ter os nossos olhos molhados por lágrimas. Entendendo isso, nós choraremos em arrependimento pelo que nós somos e choraremos também por alegria em saber que existe um Deus misericordioso que estende a graça dele sobre nós. Então nós, quanto cristãos, precisamos entender o quanto Deus é santo, o quanto nós somos pecadores. Entendendo isso, nós entendemos a graça dele que nos alcança, mesmo sem nós merecermos. Voltem-se para mim
de todo o seu coração, com jejum, lamento e pranto. Nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos chorar para que o nosso avivamento, para que o avivamento genuíno chegue até nós. Só que tem que ser uma volta sincera, e ele continua no capítulo 3, versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Alguém aqui já ouviu, provavelmente alguém aqui já sabe por que ele fala isso. Só que para quem não sabe, eu vou explicar. A espiritualidade israelita, digamos assim, melhor. A espiritualidade israelita, quando ela se depara com alguma situação, como eu vou falar, com alguma realidade dura, era tradição rasgar as vestes literalmente, pessoal. Eles rasgavam as próprias vestes quando eles se deparavam com alguma situação complicada, com algum profeta que puxasse a orelha deles. Isso era tradição. Eles rasgavam as vestes. Só que o profeta Joel, acredito que observando isso, falou assim: cara, o convite de Deus não é esse. Deus nos convida a rasgar os corações e não as vestes. Porque rasgar as vestes virou sinônimo de arrependimento. Rasgar as vestes é uma espiritualidade que eu chamo de circense. Uma espiritualidade que gosta de público. Uma espiritualidade teatral. Uma espiritualidade que eu faço só porque meu irmão está olhando. E, queridos, na minha caminhada cristã, eu tive a infelicidade de andar e passar por igrejas com cunho e chamadas de igrejas da visão celular. E se você tem essa oportunidade de passar por uma igreja desse tipo, não entre, corra, fuja, porque igrejas de visão celular são um câncer no Brasil e no mundo. Igrejas de visão celular não têm profundidade bíblica, não é cristocêntrica e faz dos líderes mediadores. Fujam de igrejas da visão celular. Eu precisava falar isso, estou até mais leve. E aí, eu nessa minha caminhada, eu tive a infelicidade de caminhar por igrejas como essa. E rolava uma campanha, quem teve essa oportunidade, eu lembro, cara, eu não sei se foi na igreja que eu congregava, ou se lá no Ministério Internacional da Santidade do Apóstolo Márcio André. Não lembro se foi lá. Rolava uma campanha de humilhação no mês, né? Aí eles pediam pra gente se vestir de pano de saco, cara. E eu me vesti, irmão. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, aleluia. Eu me vestia de pano de saco. E, cara, provavelmente eles não leram o livro de Joel, não. Por que agora eu vou expor meu coração. Por que eu gostava de me vestir de pano de saco? E era pano de saco, aqueles pano de saco mesmo, de sacolão, sabe? Porque eu gostava da sensação das pessoas olharem para mim e ver, caraca, aí, o cara é espiritual mesmo, o cara está se arrependendo. Irmãos, nós somos profissionais em arrependimento. Nós somos profissionais, nós sabemos como fazer. Provavelmente você está pensando aí agora, ou em algum momento da pregação, pensou assim: quando acabar a pregação ele vai apagar a luz, vai pedir para a gente lá na frente se arrepender. Errou! Nós somos profissionais em fazer isso. E nós fomos programados e conduzidos a ter uma espiritualidade circense, uma espiritualidade que requer plateia. Quando Deus não está interessado se você está vestindo pano de saco, se você está rasgando a roupa e seu coração está no pecado, irmão. O convite de Joel é para que nós rasguemos o nosso coração. E rasgar o nosso coração é rasgar o nosso íntimo. É nos arrependermos de forma genuína e sincera. Rasgar o nosso coração
é entender o quanto nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Rasgar o nosso coração é um convite à maturidade cristã. Porque só pessoas maduras rasgam o próprio coração. E Joel, ele dá um alerta no capítulo 12, e ele diz quando que a gente precisa fazer isso. Logo no começo diz, agora, porém, diz o Senhor, quando que nós devemos rasgar o nosso coração? Quando nós devemos voltar a Cristo com diligência, com oração, com jejum, com lamento e pranto? Hoje, agora, porque o dia do Senhor está por vir. E quando esse dia chegar, irmão, acabou, você não vai ter mais chance. Quando esse dia chegar, querido, você não vai ter mais chance, mais escolha. Agora eu vou, agora que eu vi que é verdade, eu vou. A chamada para o arrependimento, para que nós possamos experimentar o verdadeiro avivamento, é para hoje, é para agora. Não deixe essa chance escapar. Quando nós rasgamos os nossos corações em arrependimento verdadeiro, podemos ver a graça de Deus em suspender a devastação e o juízo. E avivamento é isso. É Deus suspender o juízo e derramar o seu espírito. Porque repare, o povo estava em crise. O juízo, Joel declara que os gafanhotos, o exército estava vindo para destruir e eximar a nação de Israel. E ele diz, a nação de Israel. E Joel diz, cara, vamos nos arrepender, cara, porque Deus é misericordioso. Ele vai retirar o juízo e vai nos abençoar. E o texto continua, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. O que é avivamento? Talvez essa seja a primeira pergunta. O que é avivamento? E nas palavras do profeta Abacuque, avivamento é Deus lembrar-se de sua misericórdia na ira. Avivamento é Deus lembrar-se de sua misericórdia na sua ira. Nossos pecados atraem a ira de Deus, ofendem a santidade de Deus. Mas quando Deus vê um povo arrependido, Ele se lembra da sua misericórdia e o quanto é compassivo e derrama sobre nós o Espírito. Não é difícil de entender isso, querido. Nós precisamos nos arrepender, voltar para Deus, agora, antes que o dia do Senhor chegue. E o dia do Senhor é terrível, como disse Joel. Quem pode suportá-lo? Eu não quero estar aqui nesse dia. É eu, né, cara? E aí Joel continua o texto dizendo quem deve participar desse avivamento, tá? Versículo 15, tá todo mundo comigo, Bíblia aberta aí, vamos nessa, tá? Falamos até agora do 14, estamos chegando no final, já estamos acabando já. No versículo 15 ele diz, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, 16, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. E ele começa dizendo quem deve participar desse avivamento. Ele diz no início do versículo 15, toquem a trombeta em Sião. O avivamento, o arrependimento
dizendo melhor, começa dentro da igreja. Porque a Sião, hoje, é a igreja. Nós, às vezes, esperamos, uma esperança tola e infantil, que o mundo se arrependa. Às vezes nós ficamos esperando que o sistema político corrupto do nosso país se arrependa e mude. Nós ficamos esperando que o ladrão se arrependa do roubo. Nós ficamos esperando que o abusador pare de abusar. Nós ficamos esperando que o mundo se arrependa. Quando Joel diz, o arrependimento tem que começar em Sião, na igreja. A trombeta está sendo tocada hoje. Arrependa-se. Eu tenho que me arrepender. Você tem que se arrepender. Nós precisamos nos arrepender e examinar o nosso coração. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Irmãos, toda a igreja tem que participar. As crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os velhos, toda a igreja tem que participar, porque Joel pede uma assembleia solene, ele convoca toda a igreja. Então não é uma coisa destinada e designada para os líderes da igreja. A promessa é que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre os líderes, sobre os discípulos, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças. E aí ele diz, ajuntem os anciões. Irmãos, quem eram os anciões? Não eram os velhos. Os anciões eram os líderes da igreja. Esses eram os anciões. E aqui o calo começa a apertar, porque o convite de Joel é que, primeiro, os líderes se arrependam. A igreja é um retrato da sua liderança. O seu ministério é um retrato da sua liderança. Nós, líderes, precisamos primeiro nos arrepender. E muitas das vezes, quando esse texto é lido, ele é lido para os outros. Arrependa-se, arrependa-se. Não é lido para quem está lendo. Só que esse texto me deu uma surra hoje. Quando eu li, ajuntem os anciões, os líderes da igreja. A nossa vida com Deus precisa ser acertada, querido. Você que é líder nessa casa, você que é líder, está visitando e é líder em outro lugar, você que está assistindo e exerce algum tipo de liderança dentro dessa igreja, seja ela eclesiástica ou ministerial, o arrependimento começa na gente. Se você que é líder, e agora eu abro um parêntese e falo para quem é líder nessa casa, assim como eu sou. Se o seu ministério, se você reclama que o seu ministério só tem responsáveis que não chega na hora, talvez o maior responsável seja você, seja eu. Se você olha para o seu ministério e todos servem para você com desleixo, não dão o seu melhor, talvez quem precise se arrepender seja você. Porque o exemplo arrasta, inclusive o ruim. Não existe acepção de exemplos aqui. Tanto bom arrasta, quanto exemplo ruim. E o convite aqui, amada igreja do Senhor, é para nós, líderes, nos arrependermos primeiro. Não leia esse texto para outra pessoa. Leia o texto para você. E deixa o texto te moer. E ele diz, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Ele faz uma diferença, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Então ele está dizendo, crianças, adolescentes e jovens. Irmãos, preste atenção numa coisa. Na história da igreja,
Na história da igreja, nós podemos ver jovens e adolescentes sendo usados de forma incrível em avivamentos que contamos as histórias até hoje. Não subestimem as crianças e os adolescentes da igreja. Não subestime, porque existe algo preparado para eles e para essas crianças e para esses adolescentes. Nós, como líderes, não podemos negligenciá-los, tratarmos como uma geração do amanhã, porque eles já estão aqui. Nós que já passamos, nossas crianças e nossos adolescentes devem ser vistos de forma primordial e emergencial dentro de uma igreja. Nós, como líderes, não podemos negar a ferramenta do ensino para esses jovens e adolescentes, porque o mundo está ensinando muita coisa, irmão. E depois nós vamos reclamar que nós temos uma geração perdida por negligência nossa. Não subestimem as crianças e os adolescentes, porque na história da igreja nós podemos ver e ler relatos de jovens e adolescentes usados por Deus que manifestaram avivamentos que contamos as histórias até hoje. E o texto continua: até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Irmão, se encontrar com Deus, voltar para Deus é tão sério que se você tiver acabado de casar, estiver na lua de mel, para o que você está fazendo. Corre para a igreja para se arrepender, porque nós estamos falando do tempo de Deus que está por vir. E isso é muito importante. Amém? Estão comigo? Está fazendo sentido, irmão? Está todo mundo entendendo? Depois bota lá no YouTube. Versículo 17, você está com a Bíblia aberta, eu acredito nisso. O texto diz que os sacerdotes, mais uma vez, que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o teu Deus? Irmãos, sacerdotes tinham duas funções. A primeira função de um sacerdote era ensinar o povo a lei de Deus. A segunda função de um sacerdote era se posicionar como intercessor do povo. Naquela época, sim, existia o sacerdote que mediava. O sacerdote levava a palavra de Deus, ensinava a lei do Senhor e intercedia pelo povo, orava pelo povo, para o Senhor. E o convite aqui é que o sacerdote não só ore, mas o sacerdote é convocado a chorar. Irmãos, em um tempo de avivamento, Deus coloca sim um peso no coração dos pastores. Mas um peso não de problema. Um peso, um senso de responsabilidade. E o sacerdote tem que se posicionar em favor do seu povo. Só que isso, irmãos, e agora eu vou explicar, aqui dentro desse sistema eclesiástico, porque existiu uma coisa na história da igreja chamada sacerdócio universal de todos os crentes. Então, você homem é sacerdote, você mulher é sacerdotisa, porque o Senhor nos fez sacerdotes e não falou o homem é e a mulher não, porque sacerdote é mediador, e hoje nós não precisamos de mediadores, porque o véu foi rasgado e nós podemos entrar, seja eu homem ou mulher. Amém? Os sacerdotes estão convocados a chorar, porque o peso, o senso de responsabilidade recai sobre o coração deles, de guiarem um povo. Entenda o que eu estou falando.
Não é hoje o sacerdote de mediar, é o peso de guiar o povo. Porque nós temos um pastor na casa. Querendo ou não, ele acaba nos guiando. Porque sem a direção que Deus dá para ele, ele passa ela para a gente, isso eu estou falando novamente de forma administrativa, nós estaríamos à deriva aqui. Nós precisamos estar nesse âmbito de comunidade. Amém? E o texto continua: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus dele? Cadê o seu Deus? Olhem para os tempos atuais, hoje. As igrejas são mais lembradas pelas mídias, são mais conhecidas pelos escândalos, mais pelos escândalos do que por sua piedade. Os jornais apontam as loucuras e os desvios que acontecem na igreja do Senhor, mais do que apontam para a sua piedade, para o seu exemplo e para a sua santidade. O sacerdote, ele chora, nós devemos chorar, porque a igreja, quando ela vira chacota, é Deus que está sendo afrontado. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Mas está perseguindo a igreja. Não tem nada a ver com Deus. Existiu um acontecimento na Bíblia, apóstolo Paulo, ele, no caminho de Damasco, é Damasco? É Damasco, né? Paulo estava indo quando caiu? Damasco. Eu confundi com o caminho de Emaús, né? Quando Paulo estava indo a caminho para Damasco perseguir os cristãos, o que aconteceu? Ele caiu. Não do cavalo, leia o texto. Ele caiu. E quando ele caiu, quem apareceu para ele? Vamos lá, gente. Escola Bíblica Dominical, Escola Bereana. Quem apareceu para Paulo quando ele caiu? Tempo. O próprio Jesus. O próprio Jesus, isso aí. O próprio Jesus apareceu para Paulo quando ele caiu. E aí, quem Paulo perseguia? Vamos fingir que eu não te ouvi, Thiago, tá? Esquece ali atrás. Paulo perseguia a igreja, não é? Paulo não perseguia a igreja? Porque até então, vivia ali no a mesma época histórica que Jesus, talvez ouviu falar sobre um tal de Jesus que está fazendo umas algazarras por aí, só que não conhecia Jesus. Paulo perseguia a igreja. E quando Paulo cai, o que Jesus, quando ele pergunta, quem tu és? O que Jesus fala para ele? Aqueles que tu persegue, aquele que tu persegues. Nesse momento, Jesus alienou o nome dele à igreja. Porque Jesus podia falar, eu sou o Deus da igreja que você persegue. Não, Jesus falou para ele, eu sou aquele que você persegue. Eu sou a igreja. Então, irmãos, quando a igreja é chacota lá fora, o próprio Deus está sendo zombado. E isso deveria causar algum sentimento no nosso coração. O profeta Joel nos convida para esse arrependimento. O profeta Joel nos convida a voltar para Deus, mas não de qualquer forma, de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto, com choro. Nós precisamos entender o quanto pecador nós somos e o quanto Deus é santo. E isso deve encher nossos olhos de lágrima, de arrependimento e alegria pela graça que se estende a nós. Nós devemos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, porque o convite de... Gente, eu esqueci o nome do profeta. Joel, para nós, é que nós rasguemos o nosso coração e não as vestes, que nós deixemos de lado essa espiritualidade circense que quer público, que nós deixamos de lado o profissionalismo em se arrepender, porque nós somos profissionais em criar esse momento e possamos rasgar o nosso coração no nosso íntimo, no nosso secreto, onde Deus pediu para nós fazermos isso. O próprio Jesus nos ensina isso.
Voltem para o Senhor. Por que nós devemos voltar e nos arrepender? Porque Deus é um Deus misericordioso. Você lembra do povo de Israel, lá atrás, quando fizeram um bezerro de ouro? O Deus se irou, só que o povo se arrependeu, e Deus suspendeu a ira dele. É isso que Joel lembra, citando o livro de Êxodo. Joel convida a tocar a trombeta em Sião, na igreja. O arrependimento começa aqui. Não espere o seu vizinho que não é crente se arrepender, irmão. Não espere o sistema corrupto que governa o Brasil se arrepender. Se arrependa você, se arrependa eu. Nós, a igreja do Senhor, precisa se arrepender, porque a trombeta é tocada em Sião. O convite é para a igreja. Convide os jovens, os adolescentes, as crianças, os velhos, os adultos, todos precisam participar desse momento de arrependimento. Que os sacerdotes não só orem, mas chorem. Chorem porque em algum momento nós deixamos que a igreja e o nome de Deus virasse chacota para a mídia. E isso cai sobre nós um tanto de responsabilidade, porque é nós que carregamos isso. E quando a igreja é zombada, o próprio Deus é zombado. Agora eu peço encarecidamente que você abra no livro de Joel, capítulo 2, e a gente vai andar até o versículo 28. E logo no começo do versículo, existe um divisor de águas. Joel 2, 28, bem no comecinho, diz o quê? E depois disso. E depois disso. E depois disso. E depois disso o quê, igreja? Do que a gente acabou de passar 40 minutos falando. E depois do arrependimento. É antes. Deus vai derramar o avivamento genuíno antes que nós façamos isso. Voltemos para Deus de todo o nosso coração. Rasgamos o nosso coração, não as nossas vestes. Que nós como igreja nos arrependemos. Deus vai derramar o Espírito dele antes disso. Não. No versículo 28, depois de tudo que nós lemos, está escrito: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por essa oportunidade de estarmos aqui como família, como igreja, como corpo. Senhor, que essa palavra venha penetrar nos nossos corações, não porque eu fiz um sermão, não porque eu discursei sobre ela, mas porque ela é a tua voz, é a tua palavra, é a verdade a qual nós devemos nos guiar, porque ela é a espada de dois gumes que entra no nosso coração. Senhor, que essa palavra venha se tornar verdade, que nós possamos sair daqui hoje com o coração arrependido, pesado, e que essa palavra durante a nossa semana venha fazer sentido. E que quando nós chegarmos em casa, nós possamos trancar a nossa porta, fechar o nosso quarto, nos ajoelharmos e nos arrependermos e conversarmos contigo no secreto, assim como o Senhor Jesus nos ensina. E que essas quinta-feiras em séries venham ser um divisor de água para o nosso entendimento. E que nós possamos sair daqui ricos em conhecimento, mas também praticantes da tua palavra. Como a tua palavra diz no livro de Tiago, que nós não possamos ser só ouvintes, mas sim praticantes dessa palavra. Que nós possamos nos arrepender e rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. É isso que nós pedimos como igreja. Nos dê essa oportunidade, nos dê mais alguns minutos, nos dê mais algum dia, nos dê mais algumas horas, para que nós possamos nos arrepender.
e que esse avivamento chegue até nós, porque nós como igreja ansiamos ele, o verdadeiro e genuíno avivamento. Que Deus abençoe. Pastora. Graça e paz, igreja, tudo bem? Quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: eu peguei aqui o finalzinho, né? Eu estava no gabinete ali fazendo um atendimento, mas eu ouvi o Patrick falar que, né, pregou durante 40 minutos. É verdade? 40 minutos? Que a gente hoje passou do horário bonito, né? Mas dá tudo certo. Deixa eu falar uma coisa, lembrar vocês, sábado tem o Team Time, certo? É aquele evento, ele falou, eu quero só reforçar, a gente vai estar aqui no sábado aguardando vocês, vai ser um almoço maravilhoso para todos os voluntários da igreja e todos aqueles que querem também se voluntariar. Então, assim, a gente precisa que vocês entrem lá no link, se inscreva, dê o seu nome direitinho, tá bom? Para a gente poder preparar tudo do melhor que a gente conseguir fazer para os voluntários e aqueles que desejam se voluntariar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Que o Senhor, então, te dê um restinho de semana abençoado, que, em nome de Jesus, o seu restinho de semana venha a ser, assim, maravilhoso, e que eu tenha o prazer de te encontrar aqui no sábado e depois novamente no domingo para o nosso culto às 18 horas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele derrame o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom! Vai com Deus, em nome de